Olá, olá! Estamos de volta aqui para mais um vídeo. A gente já está caminhando aí para o final desse curso, né? Caminhando aí para finalizar tudo que a gente aprendeu aqui. E nesse vídeo eu quero fazer uma conversa sobre alguns mitos que a gente tem na organização, algumas ideias que a gente tem da organização que não são exatamente como a gente imagina, né? Que a gente precisa desconstruir, digamos assim, e falar sobre alguns pontos que são chave assim para você levar para sua vida, para você saber que esse curso aqui ele tem uma ideia de te passar essas dicas, essa ideia de organização, mas que esse processo é seu, é um processo que vai te acompanhar ao longo da vida, que você vai lidando com as coisas e remodulando. Por isso que provavelmente eu vou deixar no nome desse vídeo avaliando hábitos. Por quê? Porque a gente falou ao longo aqui, né? E já fazendo um resumo bem rápido sobre tudo que a gente aprendeu aqui, a gente começou falando lá sobre entender que a organização é um processo seu, que a organização é algo que parte de você, né? Da sua maneira de lidar com as coisas, do que funciona melhor para você, é algo pessoal, não é algo que você se encaixa naquele padrão, mas é um padrão que você adapta para sua realidade e que você adapta para te facilitar a vida. Então aqui já puxando, né, fazendo falando esse primeiro ponto e já puxando para um tópico que a gente tem, que é um mito da organização, a ideia de que a organização é algo que vai me restringir, quando na verdade a organização é justamente aquilo que vai me dar liberdade para eu ter tempo de fazer as coisas que eu gosto, de fazer as coisas no ritmo que eu gosto de fazer as coisas sem estar correndo, de fazer as coisas com a calma que eu preciso para pesquisar aquele assunto, para ir atrás de tal referência, né? Então a organização ela tem esse propósito. Ela é algo que é seu, que é o único seu, que é você vai criar o seu método ao longo do tempo. Eu já tive vários, você também vai testar várias coisas vão funcionar, outras nem tanto. E é isso mesmo, é esse o caminho. E você vai criando a sua metodologia, o que funciona melhor. Então, na realidade, aquele mito de existe um aplicativo que vai salvar minha vida, que vai. O meu gato entrou aqui atrás. Que vai me ajudar a colocar tudo em ordem, um único aplicativo que vai ajudar a fazer isso, não existe, né? Existe o que vai funcionar para você. Existe aquele que vai se encaixar melhor na necessidade que você tem, né? Eu posso ter uma necessidade de colocar mais arquivos dentro de um aplicativo, então eu preciso de um aplicativo que caiba mais coisas, eu preciso de um Trello da vida, eu passo boa parte do meu tempo no computador, eu preciso de algo que eu consiga abrir no computador, eu não posso usar um aplicativo que só abre em celular, por exemplo. Então a gente tem que ver o que é prioridade para você. Por isso que a organização é também um processo de autoanálise, né? De observar o que você quer. E aí aqui a gente logo mais na sequência a gente vai falar sobre planejamento futuro e a gente vai entender que essa organização ela entra também no que eu quero daqui para frente, no que eu tô projetando para minha vida, onde que eu quero chegar, né? Então, ela é algo totalmente pessoal e é algo que você adapta para sua realidade. Outra questão, falamos sobre isso, né? Falamos lá sobre trazer essa percepção e também começamos falando sobre horários de extensão do dia, a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ter isso bem claro é importante. Se você tá olhando e tá pensando, nossa, mas até o meu sono tá desregulado, eu não tenho hora para dormir, eu não tenho exato o horário que eu paro. Eu vou até onde tem coisa para fazer, né? É aquele famoso apagar incêndio. Então, ainda tem coisa para fazer, eu vou fazendo. Ou vou aguardando a demanda, conforme vai surgindo, eu vou fazendo. E aí isso vira um caos, porque aí você tá sempre,
naquela de não ter domínio nenhum do que está acontecendo, de não saber o que está acontecendo, você está sob demanda, né? Então isso é muito complicado. E aí a gente perceber que a gente tem que primeiro estabelecer esses dois polos, né? O horário que eu acordo, de fato, que eu começo as minhas atividades e o horário que eu vou dormir. Tem um espaço entre esses horários. Esse espaço é o espaço que eu vou usar para as atividades. E dentro desse espaço tem uma coisa chamada prioridade. Então eu preciso estabelecer as minhas prioridades. E se eu dou aula em um determinado horário, lembra da regrinha sempre lá de colocar o que tem horário fixo, o para começar e terminar, o que tem horário para começar, mas não tem horário para terminar, e o que eu tenho livre ali que eu posso flexibilizar de acordo com o que eu achar melhor, né? Então, eu tenho horário para dar aula, eu tenho que estar na escola 1 da tarde, eu tenho que dar aula até as 5 da tarde. Eu tenho horário para buscar meu filho na escolinha, eu tenho que deixar ele às 8 da manhã, eu tenho que buscar meio-dia, são coisas que a gente tem horários. Então você tem que ter domínio desses períodos que você tem já com um horário fixo, né? E aí entender o restante do tempo que sobra. A gente fez uma tabelinha lá no Excel para falar sobre esses tempinhos que sobram, e nesses tempinhos que sobram é onde você vai encaixar o restante das atividades. E que restante de atividades são essas? Primeiro a gente falou em destralhar. Por que destralhar? Porque a gente não organiza a tralha. Para diminuir o seu trabalho, não tem necessidade de você organizar coisa que você não usa. Então é para isso que serve o destralhar. Como que eu destralho? Eu pego uma peça inteira e destralho ela em um único dia? Não, eu vou pegando aos pouquinhos. Esse destralhar tem que caber dentro da minha rotina. Se eu vi que eu tenho em espaço de tempo, eu tenho 15 minutos no almoço, eu vou usar esses 15 minutos. Eu vou colocar lá no meu cronômetro, no meu Pomodoro, aonde você quiser, se você tiver essa dificuldade de organizar o tempo, né? Vou colocar ali um aplicativo, alguma coisa que me ajude a fazer essa gestão, e nesses 15 minutos eu vou só destralhar aquela gaveta. Eu vou só destralhar aquela parte do armário. Eu vou só destralhar aquela pastinha de provas. E aí, assim você vai fazendo, e quando você vê, a sua mochila tá organizada, quando você vê aquele armário tá organizado, quando você vê as coisas estão já alinhadas. Com esse destralhar, você já vai ter mais uma atividade dentro desse cronograma. E aí, falar em cronograma remete a gente a falar em hábitos, né? Que é justamente um dos assuntos desse vídeo aqui. Então, hábitos é aquilo que a gente faz todo santo dia. É aquilo que se torna quase que automático. Se eu falar para você, você tem que botar num aplicativo, colocar lá no aplicativo que você tem que levantar, escovar os dentes e tomar banho. Tomar banho até não é todo mundo que toma banho de manhã, né? Mas que você tem que levantar e escovar os dentes. Precisa colocar isso num aplicativo? Não precisa, porque já é automático. Você já faz, já é um hábito. Então, hábitos são coisas que a gente consegue deixar automatizadas. Se você consegue fazer algo sem precisar que alguém te avise, porque aquilo já é natural, porque você já faz no automático, então você já tá no hábito daquilo, né? Eu tô com a minha garrafinha de água ali na frente. Não era um hábito meu tomar a garrafinha de água. Eu tornei o tomar a garrafinha de água um hábito. Como que a gente faz surgirem hábitos na nossa vida, né? Coisas que a gente não tá acostumado a fazer no automático. De início, a gente leva um tempinho para fazer virar automático. Tem o livro que eu indiquei lá no último vídeo, né? Falando sobre o poder do hábito, que é um livro muito bom. E tem outras referências, eu deixei alguns canais aí para vocês de organização. As meninas estão sempre falando de como que a gente pode trazer hábitos para nossa vida. Mas assim, você tem que encaixar aquele hábito dentro de algo que você já tem hábito. Como assim? Digamos assim, o que eu fiz com a história da água, que eu queria trazer esse negócio de tomar água todo dia pra minha vida, né? Eu trabalho home office e eu venho pro computador, levanto, escovo os dentes, tomo meu café, né? Tenho minha rotina ali após o levantar, não vou dizer matinal, porque não é sempre que a gente levanta tão cedo,
Mas quando eu levanto, eu faço essa rotininha e aí eu venho pro computador. Quando eu venho pro computador, eu pego a minha garrafinha de água. Então, percebe que eu atrelei o tomar água com algo que já é automático para mim? Se eu sentei no computador, eu tomei a minha aguinha que tá ali. Então, já é comum para mim vir para o computador depois de fazer as coisas que eu faço depois que eu levanto. Então, eu coloquei esse hábito de tomar água junto com esse que eu já tô acostumada. Tem um hidratantezinho que eu gosto de passar nas mãos, também deixei ele ali na minha mesa. Eu sentei, eu tô com a minha garrafinha de água do lado e eu passo, olho ali, tá na minha frente o hidratante, eu vou lembrar e vou acabar passando o hidratante na mão. Então a gente traz para coisas que a gente já tá acostumado a fazer. Você sabe que você programa seus conteúdos passando uma aula explicativa, aí você dá uma atividade, você deixa o período livre para os alunos fazerem a atividade. Você sabe que você vai seguir essa ordem, então já aproveita e naquele período que os alunos estão ali respondendo, você já encaixa alguma coisa que você pode otimizar. Claro que, mas na sala de aula eu tenho que estar disponível para os alunos para responder. Então você não vai colocar ali naquele período programar aula para outra turma, porque é uma coisa que você tem que buscar referência, que você tem que planejar, você tem que fazer com mais calma. Então você vai ver o que dá para fazer aqui, lançar nota, talvez dê. Enquanto eles vão fazendo, eu vou lançando nota. Qualquer coisa, se eles tiverem dúvida, eu paro um pouquinho, respondo e volto. É uma coisa mais, Excel, mais ali automatizada, não vai ser tanto problema. Então você vai identificando e você vai encaixando de acordo com a sua disponibilidade. Com o tempo, essa história de trazer a água para o computador, sempre que eu sento na frente do computador, vira hábito, porque toda vez que eu sentar ali, eu vou trazer a água. Talvez os primeiros dias eu esqueça, mas aí eu posso colocar um post-it no meu computador para lembrar, né? Posso escrever ali, tem um post-it, eu gosto muito do post-it do Windows mesmo, que é aquelas fichas, né? Aí eu coloco anotado ali, pegar água. Aí eu vou lembrar. E aí, aos poucos, aquilo vai ficando automatizado. Hoje eu pego essa água que eu nem sinto mais que eu tô pegando essa água, né? Mas no início era mais complicado. Então, a gente vai criando esses hábitos. E tão importante quanto criar esses hábitos é avaliar esses hábitos também. Depois de um tempo, você vai flexibilizando as coisas vão mudando, você vai tendo, né, coisas diferentes para fazer. E aí você vai reavaliando o que continua fazendo sentido para você e o que não. Por exemplo, estou terminando minha faculdade agora, nesse momento. Termino agora, final do ano, né? Aí eu vou concluir minha faculdade. A história de trabalhar home office provavelmente vai mudar, assim esperamos, né? Queremos ir para a sala de aula. Então, se Deus quiser, se essa pandemia der uma trégua pra gente, né? Que a gente consiga ir para a sala de aula com segurança, com tranquilidade, sem o medo constante e sabendo que os alunos estão seguros, né? A intenção é dar aula. Então eu sei que daqui a pouco a minha rotina vai mudar. Eu vou ter que repensar esse hábito da água. Talvez esse hábito da água agora não vai mais ter a história de sentar na frente do computador, né? Naquele mesmo horário. Talvez pode ser, cheguei na escola, eu encho a minha garrafinha de água, né? Eu já usei bastante isso quando eu trabalhava em empresas também, né? Na época do comércio exterior. Chegava na empresa, enchia a garrafinha de água e levava para mesa. Pode ser. Na hora do intervalo, né? A escola ajuda bastante, porque a escola tem horários já padronizados. Então, você consegue encaixar essas coisas dentro desses horários. Então, você vai remoldando, você vai olhando de novo para aqueles hábitos e vai vendo o que está funcionando, o que você quer trazer de novidade. Talvez tenha coisa que você não está fazendo que você quer fazer. A história do hidratante foi bem há pouco tempo. Foi há pouquíssimo tempo que eu ganhei aquele hidratante ali. Achei ele muito cheirosinho, assim, né? Pensei, não, vou usar ele porque eu gostei na minha mão e tal. Pronto, coloquei esse hábito também. Encaixei em algo que foi super simples. Eu não preciso ficar torturando a minha cabeça com... Ai, meu Deus, eu tenho que passar esse hidratante, gente. Tenho que arrumar tempo para passar esse hidratante. Encaixa ele dentro de algo que você já está acostumada, aquilo vira um hábito e aquilo vai ficando mais leve para você.
Então não precisa ser algo que te tortura, né? Não precisa ser algo que vai ser mais uma coisa na sua cabeça. Então traz isso para algo que você já está acostumado, tá? Até que aquilo vire um hábito e você acostuma com a coisa que é nova também. E a avaliação é importante para você saber o que está funcionando, o que não tá. Vai ter coisas que vão mudar, vai ter coisas que você vai querer manter. Vai ter aplicativos que vão mudar, né? Como eu falei, eu já usei o Smarter Time, porque eu vi que eu tava com muita dificuldade de saber onde é que estava indo meu tempo. Eu já usei a agenda do Google para me avisar, porque eu tinha, na época eu tava lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu precisava saber qual dos livros eu pegava, eu não queria ficar olhando tabela e tal. Pensei, vou programar na agenda do Google, o Google me avisa qual dos livros eu tenho que ler. E aí eu pegava ali, né? Então depende do que é prioridade para você. Estabelecer prioridades é a prioridade. Primeiro estabeleça as suas prioridades, né? E tem um exercício que eu vou deixar aqui embaixo, uma ideia. Não lembro se eu falei em outro vídeo, acho que ainda não, que é o exercício da roda da vida. Esse exercício ele é feito para você identificar as áreas da sua vida, aonde que você está colocando mais atenção. Aí na roda lá tem área financeira, área amorosa, os amigos e tal, né, espiritualidade. E aí você identificar aonde que você está colocando mais atenção, de que forma. Dentro da roda da vida, você tem, você vai ter várias, eu vou botar uma imagenzinha dela. Você tem vários divisõezinhas dentro dela, e aí dentro dela você vai pintando de acordo com a nota que você dá para aquela área. De 1 a 10, como que você está se sentindo com relação à sua saúde? De 1 a 10, como que você está se sentindo com relação à sua carreira? E aí você vai dando nota. Conforme você finaliza o desenho, você vai ver que algumas partes vão estar menos preenchidas que outras. Você vai estar mais insatisfeita com algumas coisas do que com outras. E aí você consegue estabelecer essas prioridades. Olha, eu sinto que eu não estou cuidando tanto da minha saúde, que eu estou precisando rever minhas questões alimentares. Bom, então vamos estabelecer isso aqui como prioridade. Eu vou tirar um tempo para ver a questão, se eu consigo fazer comida em casa, beleza. Se eu não consigo, talvez fazer no final de semana e congelar. Se eu não consigo, talvez pedir, comprar, né, marmitas. Você vai buscando as soluções, mas primeiro você precisa identificar o que está acontecendo, o que precisa ser feito, para depois você fazer a coisa funcionar mesmo, né? Porque senão você vai fazendo coisas sob demanda, como a gente falou, e aí as coisas não se concluem. Chega final do dia, você tem a impressão de que você não fez nada, de que não funcionou, de que nada deu certo. E na realidade você fez várias coisas, mas várias coisas picadinhas. Várias coisas que você não consegue enxergar o resultado. Você não consegue olhar ali e ver, não, olha, isso daqui concretizei tal coisa, isso daqui fechei, entreguei aquele relatório, entreguei a nota, né? E o contexto maior também. Por que você fez essa pesquisa de 4 dias ali, 15 minutos cada dia, meia hora cada dia, pesquisando aquele assunto? Para quê? Esse assunto está inserido em qual contexto maior? Eu fiz essa pesquisa porque eu tô fazendo minha faculdade, eu quero essa pesquisa para usar no meu estágio, beleza? Tem um contexto maior. Eu fiz essa pesquisa porque eu acho que esse assunto aqui é uma coisa nova na minha área, eu quero levar para os alunos, fazer um comparativo legal. Agora, eu fiz essa pesquisa aqui porque era o que estava ali, alguém me falou, eu entrei no site e comecei a ler. Aí você gastou a sua semana, meia hora, todo santo dia da sua semana para uma coisa que alguém te falou, que talvez dava certo, não sei. Tá inserido em que contexto isso? A gente vai falar sobre planejamento futuro e a gente vai entender o que é esse planejamento do que eu quero para minha vida, né? O planejamento semanal, ele é um planejamento pequeno dentro de um planejamento maior. Então você vai entender para onde que você está caminhando. A cada semaninha a gente caminha um pouquinho. E você está caminhando em qual direção? Você está caminhando na busca do que exatamente, né? Eu tô aqui gravando esse curso para vocês porque vou usar também esse curso, além de ajudar vocês, claro, vou usar também esse curso para o meu estágio. Beleza? Eu tenho um propósito maior.
Por que eu quero fazer esse estágio? Por que eu quero concluir esse curso? Porque eu quero dar aula. Eu vou procurar uma pós depois de concluir a faculdade. Pós de quê? Né? Vou procurar uma pós voltada para tecnologia, porque eu quero trazer essa tecnologia para minha sala de aula. Eu quero gerar aulas mais interessantes, mais que tragam uma reflexão para o aluno maior. Eu quero entender o processo de aprendizado desse aluno. Então, eu tenho um propósito que está guiando as minhas decisões. E aí, por isso que a gente vê muitas pessoas perdidas, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei agora se eu concluo a faculdade, faço pós, não faço, que pós que eu faço, aí eu concluí a faculdade de História, aí eu vou fazer uma pós de ensino religioso, até dá para aplicar em História, né, mas dá pra gente pensar na interdisciplinaridade, mas percebe que vai dispersando assim, e não tem problema, eu fiz comércio exterior, eu fiz relações internacionais, eu faço história, eu tenho outras áreas de interesse, tá tudo bem. Mas você precisa focar em uma de cada vez. Você precisa solucionar aquela área antes de partir para a próxima. Porque se você faz um pouquinho e vai para outra coisa, faz outro pouquinho e vai para outra coisa, faz mais um pouquinho e deixa pela metade e começa outra, você nunca vai ver resultado. Você vai estar sempre nessa sensação de que não tá fazendo nada, de que não tá funcionando, de que não tá gerando resultado. E na realidade, você tá dispersando energia, né? Se você focar ali e colocar energia, como aqui, se eu começar a gravar um curso de organização, outro de tecnologia, outro de alguma outra coisa, eu não concluí nenhum. Eu peguei esse curso aqui e a gente tá concluindo esse curso, eu acho que em 1 ou 2 semanas. Eu gravei todas essas aulas aqui, tá? Então, assim, já gravei, já joguei no coisa lá do site, já fiz a capinha, né, que a gente chama de thumb. Então, você já alinha as coisas que precisam ser feitas. Você já vê qual espaço de tempo vai te tomar tudo isso também. Então, ter esse propósito maior ajuda muito nas coisinhas pequenas. Você precisa, lembra da escadinha? Você precisa visualizar a escada que você quer construir, para depois você começar a colocar tijolinho por tijolinho. Porque senão você coloca tijolo, depois coloca madeira, depois coloca piso, depois coloca... E aí a gente não constrói uma escada que realmente você vai conseguir trilhar um caminho sabendo para onde que você tá indo, né? Então, beleza, então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a organização de final de ano, que essa daí é um geralzão, né? Essa daí é para pegar aí todas as coisas que acumularam no final do ano e a gente dá uma geral mesmo, assim. Então, vamos falar sobre essa organização de final de ano. Eu te espero por lá, um super beijo, até mais, tchau, tchau!